Paz do Senhor, para você que está com um pouquinho de sono, para você que está com muito frio. Mais um domingo, e hoje na sala dos adultos nós vamos ter a terceira aula da escola dominical. Vai ser uma classe única, se Deus permitir nós temos um convidado que vai fazer esse momento na parte da manhã. E eu só queria repassar a agenda, irmãos, como sempre fazemos no começo dessa pré-aula. Então, hoje, classe única, com o nosso convidado. Se ele não vier, professor, esteja apto, assim como eu estou, a darmos uma palhinha sobre o conteúdo. Na semana que vem, é a última escola do período de férias, né? É o último domingo do mês de julho, irmãos. O mês de julho foi embora e nem vimos, irmão John. Estávamos falando ontem, aí o pastor falou assim, olha, mas no último domingo, eu falei, é o próximo. Parece que está longe, mas é o próximo domingo. E graças a Deus por isso. É o nosso último momento de classe coletiva nos adultos. E no domingo que vem, às 8h30, nós teremos o momento da pré-aula com o momento de oração. Nós vamos em oração, a irmã Martinha vai estar conduzindo essa etapa até às 9 horas. E pontualmente, irmão Gilberto, às 9 horas, começamos o momento da classe única e última classe única do ano de 2025, com a aula de número 4. Amém? Depois disso, nós temos a ceia do Senhor, na semana seguinte, e depois da ceia do Senhor, nós temos o nosso retorno no segundo domingo de agosto, com a classe dividida, a sala das irmãs, a sala dos jovens, dos senhores e a sala do departamento infantil, os adolescentes e as crianças. Irmãos, na semana passada, feitos os avisos, na semana passada nós falamos que nós dividiríamos esse momento da pré-aula em 2 etapas. E o assunto dessa pré-aula para os professores é... Quem me ajuda a completar a frase? O assunto da pré-aula desses dois momentos é... Isso, sobre o método. Uma palavra adicional é essa, que eu falei na aula passada. Se você não viu, irmãos, o irmão Roberto manda todo domingo, durante o próprio domingo, o resumo, ou o que é feito aqui, que é compartilhado. Então assista. A gente teve 11 visualizações dos vídeos da pré-aula da semana passada. Durante a semana, relembre. Tem coisas que a gente fala e fica desapercebido. Assiste lá, não como forma de monetizar, mas para que a gente tenha revisões mesmo. Eu estava revisando o conteúdo, eu pego muito coisa que... Eu falei, poxa vida, esqueci de falar isso aqui. Poderia ser mais brando daquela forma. Então assista os nossos conteúdos, não porque é o Daniel que está fazendo, mas é para que seja revisto, para que a gente saiba o porquê estamos fazendo. Nós temos um grande problema, que é fazer por fazer, irmãos, algumas coisas. Ontem eu estava falando algumas coisas em casa com a Laurinha, eu falei, Laurinha, mas por que fazer isso? Se você não respondeu por quê, é melhor não fazer. Falei para minha filha de 10 anos de idade. Imagina para os professores. E o tema desse momento é planejamento. Foi isso que a gente propôs na aula passada. Se eu vou falar de planejamento, a gente introduziu métodos de ensino. Por quê? Para que a gente pudesse planejar as nossas aulas com base em alguns métodos que existem. Ok? E na aula da semana passada eu estou só na revisão e eu sempre faço isso. Eu sempre começo um assunto dando uma pitada no que foi o passado, a menos que eles não sejam conexos, né? Vou falar sobre escatologia, eu vou falar sobre criação do mundo, são assuntos diferentes. Aí a gente não tem como rever. Mas nossa aula na escola, eu repito, é cíclica. Uma aula depende da outra. É o tipo de série que se você perder um episódio, você não fica sem entender o contexto. Você só fica sem aquele episódio, né? E na semana passada a gente falou sobre 5 métodos que nós falaríamos. E começamos a falar de 2. O primeiro método que eu falei foi o método dialogado. Quer lembrar o que é esse método? Volta ao conteúdo, assiste o vídeo, leia o PDF que foi enviado. Amém? Segundo método foi o método temático ou demonstrativo. Poxa vida, Daniel, para que eu vou aprender isso? Eu já tenho tantos anos, eu sou professor com tanta eficiência. Sim, para que a gente seja um professor melhor. Se você sabe desses métodos e já o aplica e só não sabe dar os nomes, ótimo, não tem problema. Eu não quero que você fique decorando. O método não é uma prova onde a gente precisa passar de ano, mas é uma prova onde nós precisamos ser melhores, nós precisamos entender. Na semana passada a gente entendeu que o método dialogado, quando usado 100%, ele gera uma impressão, que é a impressão da falta de conhecimento.
Ele gera uma impressão de uma aula onde não tem professor e aluno, onde somos... E não tem problema, o diálogo é importante, mas em classe, professor precisa se portar como professor e aluno como aluno. Ok? E agora, com base nas disposições que nós temos, e eu vou ser sintético para terminar hoje, pelo menos 5 minutos antes ou 3 minutos antes, para poder receber o nosso visitante às 9 horas, que é o horário que ele está previsto para chegar. Eu já vou para o método mais expressivo, que é o método da expositiva classe. Perdão, expositiva clássica. É um método de abordagem. Esse é o mais comum, irmãos. Quando eu digo mais expressivo, é o que geralmente nós usamos em aula, nós usamos nas pregações, nós usamos na forma de lecionar. Por quê? Porque ele é um método onde eu pego um assunto e eu o exponho de uma forma que eu tenha condição de expor. Então ele é um tipo, uma coisa muito importante, ele não está relacionado com quantidade. Tá? Olha, eu tenho 50 folhas e vou expressar, então se eu vou fazer uma expressão disso, eu tenho que fazer exclusivamente por esse método. Não. Eu tenho só 2 linhas, eu tenho um título, Deus é fiel, não tem correlação com sua quantidade, ele está correlacionado com sua aplicação. Ele também, assim como os outros, ele depende da palavra de Deus, ele depende da Bíblia para uso. Então quando eu vou fazer uma expressão, eu não falo assim, olha, vamos falar sobre o coach moderno. Vamos falar sobre o desenvolvimento intelectual do crente. Não sabe o que é o coach? Eu explico. O coach é aquela pessoa que ensina. São os treinadores, são os professores, os mentores intelectuais. Né? Então, olha só, vou falar sobre os mentores intelectuais. Faz sentido eu fazer uma exposição só sobre mentoria intelectual moderna? Não é aula de escola dominical? Faz muito sentido, né? Eu preciso da Bíblia, eu preciso da palavra do Senhor. Ela pode ter uma aplicação pessoal para então ser compartilhada. E aqui, irmãos, é um pouquinho mais técnico, então eu vou tentar fazer a leitura e ser menos teórico. Nós sempre olhamos para a Bíblia e nós escolhemos uma pequena parte. Tecnicamente, nós chamamos a parte de porção predicante. Nós escolhemos um texto da Bíblia e fala, sobre esse texto, nós vamos fazer uma aplicação. Depois que a gente escolhe o texto e escolhe essa parte, sobre ela a gente vai aplicar o nosso método. Então vamos lá. João 3,16 é o versículo mais conhecido da Bíblia, né? Deus amou, escolhi um texto. Essa é a minha referência. A porção predicante desse texto, e o texto pode ser uma linha, o texto pode ser o capítulo inteiro. Deus amou. Escolhi o tema central. Agora eu vou usar a minha forma exegética para trazer, olha, Deus amou, e vou fazer toda a minha exposição com base nesse texto. Você vê que ele não está relacionado com tamanho, não está relacionado com... É uma aplicação basicamente do texto bíblico, né? Feito isso, uma sugestão que a gente coloca aqui é a ideia central, ou qual que é o pensamento dominante. Escolhi o texto. O que o texto quer dizer? Irmãos, parece que é uma coisa ignorante falar isso, mas o óbvio precisa ser redito. Hoje nós vamos aprender na aula, que é a lição de número 3, sobre as verdades que a igreja de Atos ensinava. E nós vamos entender que essas verdades elas precisam ser mantidas, que é uma igreja que ela tem a sua parte cristocêntrica, que nós entendemos que nós somos pentecostais, porque nós repetimos uma informação, porque nós persistimos na doutrina dos apóstolos. Não é isso que nós vamos aprender na lição de hoje? Olha só que interessante. Então, eu não posso fugir disso quando eu estou fazendo uma aplicação da leitura do texto. Para final, para concluir sobre a exposição clássica, argumente sobre a ideia central. A ideia central, irmão, se você me permite, não dá para criar ela. Deus amou o mundo de tal maneira. Eu não consigo criar uma informação que não existe. Olha, como Deus amou o mundo de uma tal maneira, você vai ser amado incondicionalmente por Deus. Parece fácil, parece similar, não parece? Parece que eu falei a mesma coisa, não parece? Se eu estiver usando esse texto, eu não posso fugir da aplicação. Irmãos, é sério que a gente vai aprender na aula de hoje. A aula de hoje ela tem um cunho, eu tenho orado para que o Senhor leve a gente na aula de hoje para um lugar muito especial. Porque a gente tem um problema. Agora eu estou falando da nossa casa, estou falando dos assembleianos, estou falando de onde eu pertenço, há 39 anos. A gente gosta de ler o texto bíblico com uma aplicação pessoal sempre. Deus amou o mundo, logo eu sou amado por Deus. Eu estou usando o exemplo de Deus amou o mundo, posso usar qualquer outro. Vamos sair um pouco de Deus amou o mundo, que é muito fácil. Vamos voltar um pouquinho? Vou contar a história de Davi. Nós escolhemos um tema para o nosso congresso. Estou contando o nosso contexto, irmãos. Escolhemos um tema para o nosso congresso que é Matando Gigantes. Ok?
Algum problema com esse tema? Está na Bíblia, certo? Falei, eu estou explicando a exposição clássica e falei, vamos escolher um tema para dar uma abordagem para um congresso. Pode ser da orquestra, do coral, das crianças, não importa. Eu preciso olhar para a Bíblia e falar assim, esse é meu tema. Matando gigantes, vencendo gigantes, derrubando... O verbo que você quiser usar. Agora eu vou fazer a leitura do tema. A gente escolhe um versículo bíblico. Até aqui, chegamos nesse momento. Texto bíblico, referências bíblicas, e eu vou fazer a pregação desse tema. Olha, irmãos, e eu começo a fazer uma série de abordagens sobre o tema, sou fiel à palavra, e aí eu concluo assim, primeiro então Davi passou pelo urso, pelo leão e pelo gigante. Quando você tiver uma dificuldade na sua vida, entenda, olha como é forte o que eu vou falar, entenda que você precisa ser capacitado gradualmente para você poder vencer isso. Existem dificuldades na vida que se você começa por elas, você não consegue concluir. É uma verdade o que eu falei? É uma verdade? Faz sentido o que eu falei? É isso que a Bíblia está contando? Nós vamos aprender hoje sobre a verdade cristocêntrica. Uma das características do pentecostal é apontar para Cristo. Se eu estou falando muito difícil, vocês me corrijam, tá, irmãos? Ser cristocêntrico é apontar Cristo. Eu apontei Cristo aonde nessa mensagem que eu trouxe para vocês? Embora seja uma verdade. Ela pode ter uma aplicação pessoal, concorda? Eu posso ler a Bíblia inteira. Eu brinco que a gente tem Eu faço parênteses porque me vem umas ideias na cabeça que se eu não falar, eu esqueço. Nós temos a igreja tradicional, nós temos os pentecostais, que nós nos entendemos e nos classificamos como pentecostais, e nós temos os neopentecostais, ok? São essas igrejas modernas que vieram depois. A Assembleia de Deus já tem 100 anos. Vamos colocar que são igrejas que surgiram com menos de 100 anos de idade, para ficar fácil a gente entender, não dar nomes de placa. A igreja que tem menos, 70, 80, 50, 30 anos de idade, são classificadas como neopentecostais. E geralmente o neopentecostal, ela tem uma característica singular, diferente das pentecostais, que é a... Que é o quê? Fala mais alto, filho. Modernidade, é muito perto dessa palavra, mas é uma palavrinha-chave, que é prosperidade. É assim que a gente consegue identificar, às vezes, pela idade e pelo tema que ela prega. Ela não deixa de usar o texto bíblico, só que o cunho principal é a prosperidade. Concordam com isso? Irmãos, isso eu não sou eu que estou falando, tá? Isso é como a gente classifica as denominações. Então, quando eu escuto um texto bíblico, no final das contas, eu estou sempre ouvindo que você precisa ser próspero. Tem coisa errada em ser próspero? Tem coisa errada eu ouvir de prosperidade lendo a Bíblia? Mas tem coisa errada quando isso se torna meu tema central e não Cristo. Que é o que a gente vai ouvir na aula de hoje. Então é um pequeno detalhe, mas as igrejas modernas, elas falam, olha, você precisa ser próspero financeiramente, você tem que ter condição de ajudar. E tá certo, irmãos. A palavra que está mais escrita na Bíblia é dinheiro e as suas vertentes, tá? Se você pesquisar, mais de 8.000 vezes a Bíblia faz referência sobre dinheiro. Então existe cunho bíblico para essa denominação. E aí vocês me permitem, eu não sei se tem, agora sou eu devagando com a minha mente. Agora nós vivemos um novo tipo de... Qual foi a palavra que eu acabei de usar? Prosperidade. Um novo tipo de prosperidade. Não é mais a material. Agora é intelectual. Nós estamos vivendo uma era, eu usei o termo coach no começo, e alguns irmãos até, poxa, o que é coach? Mas concorda que agora, intelectualmente, nós precisamos ser prósperos? Olha que interessante. Não é uma mentira. Como é bom sermos prósperos intelectuais. Como é bom ter saúde emocional. Só que isso não pode ser o foco da nossa vida. Isso não pode ser o alvo de uma igreja. Nós não precisamos, irmãos, vocês precisam ser emocionalmente estáveis para que a palavra do Senhor... Não! Emocionalmente estável pode ser uma consequência de vida com Cristo. Morar na eternidade não pode perder o lugar para que eu tenha aqui uma vida boa. Tem muita gente que quer ir para o céu, a gente fala isso sempre, tem muita gente que quer ir para o céu e ninguém quer morrer. O foco da igreja, o foco da mensagem cristocêntrica, eu estou falando sobre uma narrativa expositiva, não é tornar a vida melhor, mas é saber que a gente tem uma outra vida. Quando eu tento tornar a minha vida na Terra suportável, eu começo a me perder sobre as coisas que eu preciso fazer. Irmãos, o Senhor vai dar a aplicação na sua mente que for necessário. Uns vão chegar num ponto, outros no outro. Eu não estou me importando em equiparar, mas eu estou importando que você se ponha a criticar. Na história de Davi, poxa, Daniel, então eu não consigo contar algumas histórias do Velho Testamento. Você parou para pensar nisso? Tem histórias do Velho Testamento? Talvez realmente a gente não consiga. Se não aponte para Cristo, não pregue. Ou então pregue entendendo como aponta. Como que eu vou usar a história do Davi apontando para Cristo? Simples, irmãos.
Esse é o Daniel falando. Você vai ter a aplicação que você tiver, e os oradores que a gente tem aqui são muito mais eloquentes do que eu. Irmãos, vieram várias dificuldades. Nenhuma foi capaz de dar salvação. Agora veio um que libertou o seu povo da maior escravidão. O leão não escravizava o povo, o leão escravizava as ovelhas. O urso não escravizava o povo, o urso empobrecia a família. Mas veio um gigante que falou assim, esse povo não tem Deus. E apareceu um que falou assim, eu aponto para Deus, mesmo que para isso eu tenha que morrer. Essa é uma forma de pregar cristocêntrico usando Davi. Parece difícil? Parece. É mais difícil do que a gente gostaria. Reflita sobre as palavras que você tem ouvido. Tem muito intelectual no YouTube, irmãos. Palavra no YouTube, nossa, mas como mexeu comigo, eu estou vibrando. Qual que é o cunho dela? Você está mais perto de Cristo? Diga. Igual tem um versículo que fala, no mundo tereis aflições. Isso. Mas tem de bom ânimo. Eu venci. E as pessoas, não, Jesus venceu, eu também vou vencer. Não, é eu venci, ponto. Não tem continuação. Né? Tá bom. Como eu aponto para Cristo nisso? Cristo venceu o mundo. Olha uma verdade que tem nessa frase. A gente usa essa frase, de novo, os intelectuais, o momento moderno desse pós-neopentecostal, não sei nem o nome técnico para isso, fala, olha, seremos vencedores. Cristo venceu o mundo. Poxa vida, ele dá uma informação verdadeira, apontando para o lado errado. Irmãos, nós não temos que vencer o mundo. Não é esse o nosso objetivo. Nós temos que morar com Cristo, nós precisamos apontar Cristo, nós precisamos falar de salvação, precisamos falar que Ele venceu o mundo e através do seu sacrifício, da sua vitória, eu tenho um lugar para morar com Ele. Ponto. E quem quiser tem livre acesso para isso, não tem mais barreira. Olha como é uma pregação em cima de um texto bíblico. Agora, se você está ouvindo esse texto para se autoajudar, ser uma pessoa vencedora, procure coaches, irmãos, procure mentores, procure pessoas que são intelectualmente... Procure o conhecimento intelectual. Não estou te estimulando. O problema é, não use a Bíblia para ser fonte exclusiva disso. O caminho da palavra de Deus é outro. Diga, Gil. Talvez também essa ideia das igrejas neopentecostais leva as pessoas também, no geral, a ser mais, vou dar esse termo, mimizento, porque tudo é para mim, tudo é sobre mim, não deixa de ser sobre Cristo. Aliás, esse é o ponto, né? Nada é sobre você. Nós somos muito insignificantes. Não é uma sistemática de diminuição. Nós somos tão insignificantes ao ponto de não fazermos diferença no reino. Isso tem que ser glorificado, irmãos. O Senhor é o centro. Se você ler o texto bíblico a partir de hoje, olha só, olha que convite interessante nesse segundo semestre. Leia o texto bíblico colocando Cristo como alvo, do primeiro versículo lido ao último. Você vai ter uma percepção diferente da Bíblia. Você vai se sentir queimado por dentro. Você vai falar assim, poxa vida, no início, comece no início falando, Cristo já tinha um plano de salvação. Então por isso começou, por isso faz sentido ter uma terra. Entenda o sem forma e vazia, sabendo que Cristo é a salvação que apontava para ele, que apontava para o seu sacrifício, que quando Adão comete o ato, ele fala assim, olha, eu vou te prometer salvação, você vai morder o calcanhar, mas ele vai pisar na sua cabeça, era para Cristo que ele estava apontando, não era para nós. Não era para o Daniel ser uma pessoa que vai pisar a cabeça de todo mundo. E olha, Deus te trouxe por cabeça e não por cauda. E você vai pisar. Você não vai pisar nada, irmãos. Quem pisou foi Cristo. Olha como é sutil a diferença. E quando a gente começa a propagar isso, eu começo a trabalhar nos meus departamentos, estou falando para professores, nos meus departamentos sabendo que é para Cristo, sabendo que é para apontar Ele, sabendo que não é para cutucar o outro, sabendo que... Olha como é diferente. Isso de uma forma expositiva. Você pode aplicar isso em todas as outras. Quando eu estou falando da dialogada, eu posso usar meus exemplos, tá? O Daniel não é totalmente. O Daniel pode falar assim, olha, eu cometi essa falha, estou no momento dialogado. Quando eu vou para a expositiva, eu preciso tomar cuidado para não perder as referências, para não perder o meu GPS. Crente sem GPS, quando está usando a Bíblia, se perde. Crente perdido pode ser muito bom, irmãos, muito bom mesmo, mas não vai chegar em lugar nenhum. Olha, quase impacta, né? Caminhando. Escolha aí eu coloquei um caminhando assim, pra gente, né, caminhando. Escolha um texto bíblico, amém? Escolha um texto bíblico, estude sobre ele, quer usar uma forma expositiva? Escolha, olha os pontos, escolha um texto, estude sobre ele, identifique qual que é a ideia central, se ela já existe, se ela está explícita ou não. Agora, ache os argumentos para defender essa ideia. Defenda e crie a sua forma de abordar sobre essa ideia. Essa é um mapinha para que a gente use a forma de exposição da palavra de Deus. Eu vou referenciar o irmão Hernandes. Ele fala de uma forma mais simples do que essa, né? São 3 verbos. Ler, explicar e aplicar.
o texto bíblico. Vou repetir de novo o que eu falei enrolado. Irmão Hernandes Dias Lopes, reverendo presbiteriano, fala que a forma clássica da exposição da palavra de Deus está baseada em 3 verbos. Grave comigo: leia, explique e aplique o texto bíblico. Se você fizer isso, você vai ter uma forma expositiva clássica bem aplicada. Próxima forma, magistrada. Eu vou ser rápido porque falei que vai parar em 5 minutos, mas nós ainda estamos só entre nós. A forma magistrada, irmãos, de uma forma resumida, é quando eu trago um grande conhecimento, eu trago um grande intelectual, uma grande autoridade. Por exemplo, vamos falar sobre... Como que é o nome do estudo dos últimos dias, irmãos? Hoje... Obrigado. Vamos falar sobre escatologia. O Daniel tem capacidade para falar a fundo sobre os temas escatológicos. O Daniel tem o mesmo conhecimento que vocês, irmão. Não tem nada diferente. Para gastar um pouquinho mais, eu tenho que buscar. Agora, eu tenho um professor que ele exaustivamente... E geralmente quem é bom, ele é muito bom num tema. Ele não vai ser bom em escatologia, como ele vai ser bom em eclesiologia. Ele não vai ser... O tema que ele é bom, o tema que ele é magistrado é aquilo. O professor de matemática sabe português, mas ele vai a fundo na matemática, ele não consegue aplicar a fundo as regras de português. Você não consegue ser livre docente em todas as áreas, ok? Então, a forma magistrada é quando a gente tem um especialista ou quando a gente toma a posição de especialista de um tema. Irmãos, vamos falar aqui a fundo a respeito de Atos 3. Então, pega papel e caneta, porque essa pessoa ela vai detalhar, ela vai numa minúcia, ela vai num exemplo que às vezes não está nem na escritura, que ela precisa de tradução, que ela precisa de tradição, ela precisa buscar a palavra original. Isso é uma forma magistrada. Às vezes, da nossa aula é necessário buscar uma forma magistrada, ou textual, né? Então, geralmente, é feito por especialistas. A grande diferença entre a forma magistrada e a temática é que, enquanto na temática o tema nasce da mente do professor, na magistral ele nasce do texto. Vamos pegar a temática, isso foi da aula da semana passada, né? Deus é fiel, nasceu da minha mente, ok? Posso colocar um título, Deus é fiel. Ide e pregai, tema do nosso momento de ontem. Na magistrada o tema não sai da mente de ninguém, o tema sai do texto. Não temas. Livro tal, versículo tal, está escrito que eu vou usar. Então, na forma magistral, nós pegamos a referência da Bíblia. Ela é refém. Eu até usei o termo escravo, também, no texto, porque eu não posso fugir. No magistrado, a minha opinião é secundária. Eu posso não concordar com o que eu estou lendo, irmãos, mas eu preciso explicar o que eu estou falando. Vou dar um exemplo. Estamos no momento hoje explicando o que é pentecostalismo. E explicando porque somos pentecostais. Eu posso não concordar com um monte de coisa, mas na forma magistrada eu preciso lecionar o que está escrito. Eu não sou obrigado a concordar com ela. E geralmente na forma magistrada nós somos ensinados enquanto falamos. Mas eu não concordo com isso, não faz sentido nenhum para mim. Mas está escrito, teve referência, tem formas. Eu preciso entender por que está aqui. De alguma forma isso vai fazer sentido. O magistrado ele não entende talvez a aplicação prática, mas ele entende que isso está escrito por esse motivo, por essa forma, isso sempre aponta para Cristo. Tá? Estou falando agora com uma forma dedicada para nós. Provoque o choque e aprendizado, não limitado a coisas que você já tem na sua mente. Existem inúmeras maneiras de fazer esse formato. Todos demandam muito cuidado e conhecimento específico. Não é uma pregação, a forma magistrada não é uma pregação de domingo à noite. A forma magistrada, ela mata, ela derruba da janela. Para os que pegaram a referência, a forma magistrada dá sono. Você tem vontade de bocejar quando você está falando com a magistrada. Nem todos apreciam uma forma magistrada, mas ela precisa fazer parte, às vezes, do seu arsenal de lição. Às vezes o magistrado está falando, irmãos, os piores professores que eu tive, no sentido de didática, eram os melhores professores que eu tinha em relação ao conhecimento. Tinha professor que chegava na faculdade e falava assim, putz, de novo, eu não acredito, velho, eu vou dormir a aula inteira. Fazia uma pergunta do que você quisesse no tema dele. Ele falava por horas do mesmo tema. Eu tinha um professor chamado Ventura, a gente lembra dele, tirou um barato da minha cara no meu TCC, me chamou de Liminha. Pergunta qualquer empresa do Brasil. Chega CIA, professor, ele dava a história da empresa com o nome do fundador. Era absurdo. Durante a aula dele, eu dormia. Para você que está dormindo na minha aula,
eu não sei se eu agradeço ou se eu fico triste. Talvez você está entendendo que é uma aula magistrada nessa manhã, né? Amém. Ou é só sono, tô brincando, irmãos. E aqui eu coloquei um exemplo aplicado, eu usei aqui o termo Regina, porque eu escrevi isso semana passada, né? E na semana passada nós tivemos o sábado, e durante o momento do sábado, a Regina fez uma citação. Diga, Regina. Aplicação, igreja, aplicação bíblica. Precisamos ser o quê? Ou mais ou o quê? Temáticos ou magistrados? Depende, Abinha, depende de como você se sente confortável. Por exemplo, eu não consigo fazer uma forma magistral sobre um conhecimento que eu não tenho. Então, talvez buscar esse formato, se a gente não tem, vai parecer desconexo. Vai parecer assim, olha, você está tentando ser uma coisa que você não é. Talvez eu precise buscar uma forma mais expressa, uma aplicação clássica, uma exposição clássica. Por quê? Porque, de repente, meu público tem. Então, acho que a resposta para isso está, primeiro, uma análise nossa, da nossa capacidade, simples e sincera, e do nosso público. Adianta na classe dos irmãos, eu vou falar isso daqui a pouco, a gente fala, vamos fazer uma... Oh, meu Deus, como que é o nome? Hoje eu estou devagar, irmãos. Como que é o nome daquilo que você faz para promover a interação entre as pessoas numa sala? Obrigado, dinâmica. Vamos fazer uma dinâmica, todo mundo pulando a corda na sala dos irmãos? Então, não faz tanto sentido. Por quê? Por causa da idade. Pode ser até engraçado, mas não vai fazer sentido. Então, depende muito de uma aplicação sua, de uma análise sua e de uma análise do público que você está entregando. Adianta eu falar como intelectual aqui a manhã inteira para vocês, se o público quer uma palavra mais simples? Não adianta, eu preciso entender a demanda e a oportunidade. E também não adianta fingir. Eu não vou chegar aqui, irmãos, para vocês, para avivar vocês, vamos lá, fica de pé. Não vou, isso não sou eu. Quer dormir? Pode puxar um travesseirinho, traga um cobertor para a igreja, que enquanto eu falar, talvez você durma. E eu vou aceitar isso. É a forma que eu tenho e é o público que escuta. Acho que essa é a resposta. Dentro disso, a única sugestão é não se limite. A gente está colocando 5 formas, a gente falou de 4. Se você só tem a dialogado, não fica só na dialogado, busca a referência de uma forma clássica. Se você só tem a forma clássica, busque dialogar um pouco, traga a temática, seja especialista num tema, não especialista doutor, mas eu vou falar sobre a volta de Jesus. Eu vou pegar sobre detalhes que ninguém percebeu. Traga coisas novas, acho que essa que é a resposta. Mesclar talvez seja um caminho interessante. Para fechar a parte magistrada, eu dei o exemplo da Regina da semana passada, por isso está escrito Regina, né? Não, que ela falou assim, olha, vamos ler sobre o Senhor é meu pastor. Não foi isso? Enquanto a gente estava no culto, olha só, estou lembrando de 15 dias atrás, que milagre. Como que seria uma forma magistrada com base nessa temática? Olha lá, o Senhor é meu pastor, vírgula, não tenho E, nada me faltará. Primeiro ponto de uma aula magistrada, Cristo é tudo. Sobre isso eu vou discorrer. Perdão. Cristo é tudo. O que é tudo? E eu vou fazer toda uma análise com base no que é tudo. Se nada me falta, a palavra tudo tem correlação com nada. Segundo ponto, o que é não ter falta de nada? E vou discorrer sobre o que não é ter falta de nada. Eu fiz uma pergunta essa semana no nosso grupo, se rico entra no céu. Olha como dar uma aula magistrada sobre esse tema. O que é ser rico? Estamos falando de dinheiro? Estamos falando de forma monetária? Eu afirmo para vocês, rico não entra no céu. Não estou dizendo que quem tem dinheiro não entra no céu. Olha como eu consigo pegar o mesmo conceito e aplicar de uma forma interessante. Foi explícito. É mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no céu. Rico não entra no céu. Não quer dizer que quem tem dinheiro não entra no céu. Algumas pessoas tornam-se ricos por ter dinheiro, dentro desse contexto. Forma magistrada. Vamos pegar, então vamos entender o que é ser rico? Vamos entender a palavra riqueza? Vamos entender qual que é o contexto? Vamos fazer uma aplicação. Por que o rico não pode entrar? Por que quando ele falou de rico, ele não deu o nome na parábola de Lázaro? Por que ele dá o nome de Lázaro e não dá o nome... Poxa vida, a gente consegue entender uma série de coisas. Estou estimulando alguém a não ganhar dinheiro? Não. Estou estimulando alguém a não trabalhar? Não. Estou estimulando o quê? Estou estimulando a você ler a palavra de Deus e entender uma coisa oculta que está nesse texto. Terceiro ponto, relação textual versus uma aplicação prática. Então tá bom, por que está escrito que nada... Eu estou pegando o texto que a Regina usou como exemplo. Por que está escrito isso, de nada me faltará? Por que ele usa o termo pastor? Por que é isso? Vamos fazer uma aplicação prática? Somos ovelhas? Não somos... De uma forma magistrada eu consigo estruturar tópicos para que eu tenha uma exegese, ou seja, uma interpretação do texto bíblico que a gente está propondo a fazer. Último ponto, eu falei que ia salvar 5 minutos antes, mentira, sou incompetente na gestão do tempo, a forma ativa ou a forma aplicada, a forma prática, irmãos. Irmãos, antes de falar disso, muito cuidado, se nós mantermos 100% de aula prática em classe, também é estranho, essa é a razoabilidade, mescle os assuntos. Não, vamos lá, a aula de hoje é pregar o evangelho, vamos fazer de uma forma prática? Vamos...
você levar tudo para a prática é estranho, você precisa estruturar também. Só que não levar para a prática é difícil. Vamos aprender sobre oração. Passamos 1 hora falando sobre oração. E a gente não tem aplicação da oração, é estranho. Vamos aprender sobre evangelismo. Contextualizamos, pregamos e não saímos para evangelizar? Quando eu digo sair, irmão, dentro do que a gente aprende, né? Vamos falar sobre exegese bíblica e não lemos o texto bíblico? Então, a forma prática, geralmente, elas usam recursos pedagógicos para fixação do conteúdo. É uma abordagem, é uma absorção do conhecimento transmitido, é um dinamismo para a produção. Essa é a forma prática. É muito bom ter formas práticas no nosso meio. É muito bom você falar, irmão, pega o que você ouviu, agora associa isso com alguma coisa. Vamos pegar o conteúdo e vamos aplicar de alguma forma, vamos trazer isso para a nossa realidade. Isso é muito importante, mas não pode ser a totalidade de uma aula. Você não pode passar uma aula falando só como associar a forma prática de um conteúdo. Para finalizar, está no seu texto, depois você vai ter uma outra aplicação. Como segunda etapa, eu coloquei assim, planeje a sua aula, planeje o seu ano. Nós falamos já semana passada. Planeje o tempo de aula. Isso serve para mim, né? Planeje a forma de captação, os recursos que você usa. Poxa vida, Daniel, sente e fala. Traga recurso visual, traga recurso auditivo. Lembre que você tem 3 tipos de aluno. Tem um aluno que ele pega a percepção pelo ouvir, outros pelo assistir, outros pela forma sinestésica. Tem pessoas que você precisa tocar, tem pessoas que você precisa linkar ela com algum conteúdo. Use dos recursos que você tem. Ah, Daniel, mas o Data Show está quebrado. Use o Flipchart, traga uma ilustração, faça um PDF, mande num grupo, use os recursos que a gente tem. A parte auditiva, não sei como conectar. Parte visual, traga uma cartolina. Eu estava vendo um grupo de escola dominical, o professor falando, mas não tem o Data Show. Colocou uma cartolina lá e durante durante a semana ele fez à mão a retratação. Olha que interessante. Retratou a mão. Não use a desculpa, irmãos. Dar a desculpa e dar o resultado vai gastar o mesmo esforço. Eu sou enfático em falar isso. Quer trabalhar com auditivo? Use exemplo, conte histórias. Quer usar o sensorial? Faça uma leitura compartilhada. Olha que interessante. Vamos ficar de pé para fazer uma leitura. Eu estou usando sensoriais. Eles estão se conectando com aquilo. Você lê o primeiro, você lê o segundo, você lê o terceiro. Divida a leitura em classe. Use dinâmicas. Traga ele para a sua aula. Segundo, participações. Dê voz aos alunos. Olha que interessante, irmãos. Eu vou fazer um bate-bola e vou finalizar em 4 minutos. Se você é um professor que não dá voz para o seu aluno, você não vai ter voz para falar. Dê voz. E aqui eu coloquei assim, se você der voz, pareça estar interessado. Às vezes você está até interessado. A Regina levanta para falar e fala assim, putz, lá vem. Olha, às vezes eu posso falar lá vem, mas eu estou ouvindo ela. Eu preciso demonstrar interesse, não é só estar interessado. A pessoa que fala precisa se sentir conectada. Então dê voz. Elogie em público. Olha, muito boa essa colocação, irmão. João, vou usar isso. Elogie, se você gostou, elogie. Reafirme os pontos certos. Olha, o irmão João fez 3 colocações. A 1 e 2 foi excelente. Está certo. Eu discordo da terceira. Olha como é diferente. Comece pelos elogios. Tudo que ele falou, às vezes ele falou uma coisa que é crítica. Não comece por ela. Olha, irmão João, está totalmente... Não, irmão João, peraí. Isso não procede. Não, eu mato ele com um comentário. Final, eu coloquei como pontos extras. Irmãos, como forma extra, não seja você professor, você é autoridade, mas você não é o ponto final de uma classe. Você, vou repetir, você é autoridade enquanto está lecionando, mas você não é o ponto final de uma classe. Não queira ser o ponto final de nada. A minha palavra é a última. Não é um bom comportamento. Quando eu falo, como que é o ditado que a gente escutava quando era pequena? Quando o burro fala, o outro abaixa a orelha, né? Não é assim. Senão os dois estão de orelha baixa. Não seja um ponto final. Enriqueça a sua aula agregando informações pertinentes que não estavam em fácil acesso, que não estava na revista. Se você é um professor que lê a revista inteirinha e acha que isso é uma aula de escola dominical, desculpa. Isso não é uma aula de escola dominical, isso é uma leitura. Isso é um clube do livro, mas não é uma aula de escola dominical. Irmãos, são 2 domingos falando sobre planejamento de aula de escola dominical. Nós vamos ter agora um momento em classe, nós vamos ter agora Deus falando conosco. É uma outra temática. Fecha a caixinha planejamento, fecha a caixinha temática, fecha a caixinha formas de fazermos isso melhor e abre o coração para ouvir o que Deus tem para falar com você nessa manhã. Como aluno, essa é a mensagem para os professores. Logo mais vai vir os nossos alunos. Os nossos alunos estão a caminho, alguns já chegaram, outros não vão vir. Logo mais, como aluno, precisamos ouvir. Mas como professores, encerramos que precisamos estar aptos, precisamos melhorar. Tem uma série de perguntas no texto. Eu gostaria que vocês refizessem essas perguntas para si mesmo. Nós precisamos ser melhor.
Precisamos ter uma abordagem melhor, precisamos ser mais efetivo. O Daniel precisa melhorar. Já que eu vou falar nós, eu vou falar eu. Eu preciso ter uma gestão de tempo mais eficiente. Eu preciso chegar cedo, eu preciso chegar no horário. Eu preciso fazer jus ao que eu falo. Eu preciso que as pessoas olhem para mim quando eu não estou aqui na frente e vejam o Daniel trabalhando da mesma forma. Às vezes eu divido coisas com vocês que são coisas que batem no meu coração comigo. Talvez sirvam para mais alguns. Talvez alguns tenham algumas aplicações diferentes. O Senhor vai dar em classe de uma forma muito melhor do que eu estou falando.